A Máscara da Bondade. O manual invisível dos pregadores que vendem milagres. Todo predador precisa de uma máscara. E poucas máscaras são tão eficientes quanto a da bondade incondicional. É essa a primeira ferramenta usada por líderes religiosos que transformaram fé em indústria. A construção cuidadosa de uma imagem de acolhimento absoluto, de pai espiritual generoso, de alguém que só quer o seu bem. Essa máscara não é acidental. Ela é treinada, ensaiada e replicada em cursos de oratória e liderança que hoje circulam livremente. Muitos deles vendidos pelos próprios líderes uns aos outros, formando uma espécie de escola paralela de manipulação emocional profissionalizada. Quem observa de fora, enxerga com clareza algo que quem está dentro raramente consegue perceber. O padrão é sempre o mesmo, independente da denominação, do país ou da década. Primeiro, identifica-se a dor. Segundo, oferece-se acolhimento incondicional para essa dor, sem julgamento aparente. Terceiro, cria-se um vínculo de gratidão profunda. A pessoa passa a sentir que deve algo a quem a salvou daquele sofrimento inicial. E é só depois que esse vínculo está consolidado que a cobrança começa, quase sempre disfarçada de oportunidade espiritual, nunca de exigência. Esse roteiro tem um paralelo direto com o que a literatura sobre dinâmicas de relacionamento chama de ciclo de manipulação afetiva. Homens que já passaram por relações tóxicas costumam reconhecer o padrão instintivamente. Idealização intensa no início, seguida de uma dependência emocional cuidadosamente cultivada, seguida de extração de recursos, sejam eles financeiros, emocionais ou de tempo. A diferença é que no caso religioso, a extração é socialmente validada, protegida por um verniz sagrado, que torna qualquer questionamento externo automaticamente suspeito de falta de fé ou ataque à liberdade religiosa. É justamente aqui que entra a importância do pensamento crítico como ferramenta de autodefesa, algo profundamente alinhado com os princípios estoicos de julgamento racional sobre impressões. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores nomes do estoicismo, escrevia em suas meditações pessoais lembretes constantes para si mesmo sobre a necessidade de examinar cada impressão antes de aceitá-la como verdadeira. Ele não escrevia isso para uma audiência, escrevia para disciplinar sua própria mente contra a sedução do poder, da bajulação e das narrativas convenientes que constantemente lhe eram oferecidas por cortesãos interessados. O paralelo com o fiel contemporâneo diante de um líder religioso carismático é direto. Também ali existe uma corte de interessados. Também ali existem narrativas convenientes sendo oferecidas. E também ali, a disciplina de examinar antes de aceitar é a única proteção real disponível. Há um elemento adicional que merece atenção, especialmente relevante para o público masculino: a exploração específica da culpa relacionada à provisão e responsabilidade. Homens são socialmente condicionados, ainda hoje, a associar seu valor pessoal à capacidade de prover, de sustentar, de ser suficiente para os que dependem dele. Pregadores hábeis identificam essa pressão e a utilizam como alavanca, vendendo a ideia de que uma oferta generosa hoje é o caminho garantido para a prosperidade que permitirá cumprir esse papel amanhã. É uma promessa perigosamente eficaz justamente porque ataca uma insegurança já profundamente instalada pela cultura, antes mesmo de qualquer contato com a igreja. O MGTOA, enquanto movimento de pensamento voltado à reavaliação crítica das obrigações sociais impostas ao homem moderno, oferece aqui uma contribuição conceitual relevante, ainda que raramente aplicada a esse contexto específico. A ideia central de que o homem deve avaliar racionalmente onde investe seu tempo, dinheiro e energia emocional, recusando compromissos que drenam recursos sem retorno correspondente, aplica-se com perfeição ao fenômeno das igrejas exploradoras. Se uma estrutura pede constantemente mais do que oferece, seu retorno prometido nunca se materializa de forma verificável, e se qualquer questionamento é tratado como traição em vez de legítima diligência, essa estrutura falha no teste mais básico de qualquer relação saudável, seja ela afetiva, profissional ou espiritual. É importante, mais uma vez, separar com precisão a crítica ao charlatanismo da crítica à fé genuína. Existe uma diferença fundamental entre uma comunidade religiosa que oferece suporte mútuo real, que presta contas de forma transparente e que respeita a autonomia de seus membros, e uma estrutura que opera nos moldes aqui descritos. A confusão entre as duas categorias é, aliás, uma das táticas retóricas mais usadas pelos próprios charlatães, que se escondem atrás da liberdade religiosa legítima para evitar qualquer escrutínio sobre suas práticas específicas. Do ponto de vista prático, alguns sinais funcionam como alarmes confiáveis. Pressão financeira crescente e progressiva costuma ser o primeiro deles. Quando as ofertas deixam de ser voluntárias na prática, ainda que continuem sendo chamadas assim no discurso.
A vinculação entre bênção espiritual e valor monetário da oferta é outro sinal claro. Especialmente quando promessas específicas de retorno financeiro são associadas a valores específicos doados. O isolamento progressivo de família e amigos externos ao grupo religioso, apresentado como proteção espiritual contra influências negativas, é talvez o sinal mais grave de todos, por replicar diretamente o padrão de controle coercitivo observado em relacionamentos abusivos. A resposta estoica a tudo isso não é o cinismo raivoso, tampouco a hostilidade pública contra toda a expressão religiosa. É antes o cultivo silencioso e constante do próprio julgamento crítico. A recusa em terceirizar decisões importantes da própria vida para qualquer autoridade externa, sem antes submetê-la ao teste da razão. É lembrar, como ensinava Sêneca, que a sabedoria consiste em não se deixar levar pela multidão nem pela autoridade, mas em examinar cada questão à luz da própria razão, ainda que isso signifique nadar contra a corrente do grupo. No fim das contas, o homem que compreende esses mecanismos não sai mais fraco em sua espiritualidade, sai mais forte. Ele se torna capaz de distinguir entre comunidade genuína e exploração disfarçada, entre fé que liberta e fé que aprisiona, entre líder que serve e líder que se serve. E essa capacidade de discernimento, cultivada com paciência e disciplina racional, é no fim, a única proteção que realmente funciona contra qualquer forma de manipulação.